Olá, sejam bem-vindos a mais um SOS Convida, o programa que leva vida a você e a sua família através de convidados que participam conosco aqui gentilmente, levando informações sobre promoção e prevenção da saúde. O SOS Convida é um programa realizado pela SOS do Câncer, Associação de Combate e Prevenção ao Câncer Infantil e Adulto, e auxilia também crianças com síndromes raras. Dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, Alexandre. O Alexandre é professor da Universidade Federal de São João, não é isso? É doutor em temática dos cuidados paliativos e enfermeiro. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Alexandre, o tratamento paliativo é feito somente nos hospitais ou ele pode ser também realizado a domicílio? Ok. Muito obrigado mais uma vez, né, por a gente estar continuando aqui e poder falar mais sobre o cuidado paliativo. Mas os cuidados paliativos, ele pode atuar em diversos cenários. Ele pode atuar desde a atenção domiciliar, a atenção primária de saúde na atenção domiciliar, o serviço ambulatorial, as pessoas que vão até um ambulatório de atendimento e voltam para suas casas, as pessoas hospitalizadas e ainda muito novo e incipiente no Brasil, os hóspices, que são casas voltadas para a pessoa que tem uma doença avançada, que já ameaçava a continuidade da vida, mas agora ela está avançada em fase final, né? Quando a gente fala fase final, não é a pessoa, é a fase final do estágio da doença, que a gente nunca sabe qual é de fato o final. Estatisticamente, dentro de uma epidemiologia estudada, indica que ele está no final da doença. São casas que recebem essas pessoas e seus familiares justamente para, quando o caso não é internação, não necessita de um equipamento hospitalar, né, da ferramenta hospital, mas é muito frágil ficar em casa. Entendi. Então tem os hóspices. Entendi. Sabe? Então nós temos vários cenários que a gente pode atuar enquanto cuidado paliativo. Inclusive, um cenário que faz muita diferença na vida das pessoas é o domicílio. Se a pessoa tem todo o aparato necessário quando ela está no final de vida, para que ela fique em casa, ela prefere ficar em casa. Mas quando ela tem todo o aparato. Sim. Porque as pessoas falam assim, é melhor em casa. Não, melhor se eu tiver tudo para eu não sofrer. Porque se eu for ficar em casa e eu sentir dor, e nessa hora eu não tenho nada para aliviar a minha dor, eu não quero ficar em casa. Né? Entendi. Falando um pouquinho sobre a enfermagem, quais os cuidados de enfermagem em cuidados paliativos? Na verdade, um dos princípios do cuidado paliativo é ser multiprofissional. Nós nos misturamos. Entendi. Às vezes a gente nem percebe quando está realizando cuidado paliativo, porque é tudo muito junto, né? Porém, tem algumas especificidades que são técnico-científicas, éticas e legais, que é de cada categoria. Sim. Né? O enfermeiro com a sua, a fonoaudióloga com a sua, o dentista com o seu, o assistente social, o médico, cada um com aquela questão que é técnica, científica, ética e legal. A enfermagem, especificamente, a gente cuida das necessidades humanas básicas. Ou seja, se a pessoa perdeu a autonomia ou tem uma dificuldade de autonomia para realizar suas necessidades humanas básicas, a gente ajuda e faz com que essa pessoa possa buscar a independência ou capacitar a família para poder ajudá-la nessa questão que ela ficou dependente. Por exemplo, alimentar-se, vestir-se, banhar-se, cuidar da higiene oral. E daí por diante, é um papel da enfermagem cuidar das necessidades humanas básicas e pensando também no conforto psíquico, o conforto social, que a enfermagem trabalha muito isso, por não permitir que ele fique isolado, que ele fique sozinho, que ele sinta a dor do isolamento. A dor espiritual, muitas vezes o desabafo é conosco, pelo sentido da vida que ele perdeu, pelo o medo do transcendente, por não entender se tem outro lado, por que ele merece isso. Nós precisamos estudar isso para que a gente faça com que essa caminhada seja mais leve, né? É nosso papel também, junto com demais. E nas questões físicas, a questão da higiene, a questão da prevenção de lesões, o cuidado de lesões, o alimentar, que eu disse anteriormente, prover desse paciente receber os medicamentos
prescritos no momento certo e organizar essa questão das tomadas de medicamento e prever uma prescrição de enfermagem que de fato cuide dessa pessoa de alguma forma, né? Que supra essas necessidades humanas básicas. E se eu não consigo aliviar o sofrimento, retirar o sofrimento, que eu possa de alguma forma aliviar, inclusive resgatando os outros profissionais. O enfermeiro, ele é gestor do cuidado. Então acaba que ele é o centro do cuidado à pessoa na questão multidimensional. Então, se eu percebo, eu falo, esse medicamento não está fazendo efeito, o médico tem que pensar na prescrição novamente. O psicólogo, o sofrimento psíquico dele não é um sofrimento que eu consigo abordar, é um sofrimento que está na sua competência. A gente solicita que a psicologia, ou seja, a gente muitas vezes, como fica 24 horas a enfermagem do lado do paciente, ela resgata os demais para que eles possam fazer essa interlocução no cuidado. Muito interessante. Você falou em medicamento, em fazer efeito ou não. É comum o paciente, e ele pode, inclusive, escolher um tratamento que prolongue ou não a vida? Na verdade, nós temos algumas questões éticas, e quando a gente fala de questões éticas, elas trazem dilemas. Sim. São os dilemas éticos, né? A pessoa, ela tem direito, quando a gente está bem, plenas faculdades mentais inclusive, de fazer suas diretivas antecipadas de vontade. Você pode escrever suas diretivas. Eu, num caso de uma doença grave, incurável, que eu não responder por mim, eu gostaria de não ser entubado, não receber traqueostomia, não ser colocado sonda digestiva. E isso é obrigação ética de nós profissionais. O Código de Ética de Enfermagem tem isso claro, e o Código de Ética Médico também tem isso claro, de respeitar as diretivas antecipadas de vontade da pessoa, desde que não fira o meu código de ética, o meu princípio ético. Por exemplo, não é qualquer uma pessoa que, por exemplo, a pessoa ela tem condição de ser tratada, tem uma possibilidade, e ela chega para mim e fala assim, administra alguma coisa para que eu tenha menos vida. Isso fere meu código de ética. E ele tem uma escolha de, por exemplo, definir com a família de não tratar. Isso é uma vontade dele. É o livre-arbítrio da pessoa, ancorada por seus familiares. Não tem como a gente laçar em casa e trazer. Mas é um direito dela escolher. Agora, quantas decisões de cuidado no fim de vida, enquanto a gente está bom, nós podemos fazer nossa diretiva antecipada, que é outro assunto que dá um dia de papo. E a diretiva antecipada de vontade, ou você pode fazer o testamento vital, falando de fato o que você quer ou não quer, ou você pode fazer um mandato duradouro. É você deixar, eu não quero decidir nada, mas eu quero fazer um mandato para que a Mariana resolva tudo para mim. Então aquilo tem valor legal, ético. Interessante. Mas isso dá pano para manga para conversar. Com certeza, né? Dica de um próximo programa. Tem situações e situações. Com certeza. Doutor, fala pra gente a diferença de tanatologia e cuidados paliativos. As pessoas às vezes confundem e falam que cuidado paliativo é o mesmo que tanatologia. Na verdade, tanatologia é o estudo da morte e o seu redor, do luto, de todas essas questões relacionadas à morte. O cuidado paliativo, ele é relacionado à vida. É interessante a gente pensar que é uma abordagem voltada para o sofrimento humano, que ele pode se estender até após a morte, cuidando do enlutamento da família. Ou seja, o cuidado paliativo, ele é amplo. Ele está desde o diagnóstico de uma condição que ameaça a continuidade da vida, até pós-óbito com o luto da família. A tanatologia, ela estuda esta etapa da morte e o luto. Então nós estamos juntos, misturados, mas não é a mesma coisa. Entendi, é diferente uma coisa da outra, né? Sim, e muito rico. Só dentro da tanatologia
se mergulhar, tem muita coisa para você falar. Assuntos. Só de trazer o tema luto, você imagina o quanto tem o que falar. Exatamente. Na sua experiência, né, na sua prática, você percebe que existe alguma resistência do paciente a iniciar o cuidado paliativo e depois ele consegue permear por esse cuidado e perceber que aquilo faz bem a ele? Como que funciona? Na verdade, é interessante, Mariana, que o cuidado paliativo ele não é uma outra escolha do tratamento. Tipo assim, está tratando, agora não vai tratar mais, é o cuidado paliativo. Não. O cuidado paliativo ele entra junto com o tratamento. Ou seja, a pessoa começou o tratamento e aquela situação pode levar ao sofrimento, o cuidado paliativo está junto. Entendi. A partir do momento que a terapia modificadora da doença começa a diminuir, ou seja, não está fazendo efeito, o cuidado paliativo vai aumentando. Ele vai abordando o sofrimento humano. Então, o que é dificultador é porque as pessoas não sabem o conceito. As pessoas acham que cuidado paliativo é não fazer nada, é quando não tem nada o que fazer. E muito pelo contrário, tem muito o que ser feito. E ele não é uma escolha do tratamento ao cuidado paliativo, ele caminha junto com o tratamento. A partir do momento que o tratamento curativo vai diminuindo, o cuidado paliativo vai aumentando. Porque ele trabalha a pessoa e o seu sofrimento. Né? Então, na verdade, tem muito o que fazer. Verdade. Alexandre, a finitude da vida, né, é um processo natural e acontece. Apesar disso, ainda existe muita dificuldade, né, de se falar sobre isso, né, de aceitar a morte. E como que o cuidado paliativo, como que na sua prática, o que nós podemos dizer a essas pessoas que estão em casa para que essa educação seja inserida na nossa cultura? Na verdade, às vezes as pessoas falam assim, nós temos que falar mais sobre a morte. Eu falo que tem que ser um pouco antes. O pessoal, a nossa cultura, ainda não tem esse hábito de falar mais. A gente pode falar o seguinte, uma dica que eu dou, claro, a morte é natural, nós sabemos, né? Todos nós vamos morrer, sendo bonzinho, malzinho, né? Se ajuda alguém ou não ajuda, nós vamos embora mesmo, né? Faz parte da vida. Falar que tem preparo e que a morte é uma coisa que tem que se tornar uma coisa boa, não é, porque é uma perda. Então, qualquer pessoa que perde algo, ela tem um sentimento que precisa, de alguma forma, ser trabalhado. Né? Porém, eu queria deixar uma dica, que eu acho que isso já é um bom caminho. Quando alguém na sua casa quiser falar alguma coisa sobre a morte, só de você não cortar e acolher o que ela quer falar, já está ótimo. A pessoa fala assim, aqui eu queria pedir a vocês uma coisa, quando eu morrer, a gente tem o hábito de falar, não, pelo amor de Deus, não fala isso. Verdade. No mínimo, acolha, fala, não, o quê? Pode falar. Credo? Não, não é credo, pode falar. E a gente acolhe. E esse acolhimento, de alguma forma, ele já permite a gente entender que isso é uma coisa natural. E se eu permitir o outro falar, e que se ele for embora, e eu estiver no contexto, eu vou ser aliviado, eu vou ajudar, isso vai ajudar a trabalhar o meu luto, porque eu pude render graças a essas questões que eu pude fazer para ele. Exato. Excelente dica, Alexandre. Muito obrigada pela participação conosco. Muito obrigada a você também que nos acompanha. Hoje o nosso programa nós falamos sobre cuidados paliativos com o Dr. Alexandre. Muita gratidão e aguardamos você em uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até breve.